Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Seller Talks, com histórias dos caras que fazem a diferença nessa casa tão transformadora quanto a Seller. Hoje a gente tem o privilégio de receber aqui também campeões, porque aqui essas cadeiras são reservadas para os campeões de cada segmento. Eu já estou com o Correia e com o Fernando, os caras que estão no cargo de gestão, né, de gerência, só que a gente sempre conversou aqui que não necessariamente porque você está na gerência, você precisa trabalhar só com gestão. É o contrário, né? É importantíssimo colocar a mão na massa para conseguir chegar aos resultados que vocês chegaram. E eu queria que cada um aí se apresentasse. Primeiro o Correia, que está aqui mais perto de mim, que é o cara que eu já sei que vai subir de cargo, vai ser supervisor. Cara, parabéns, hein, Correia? Arrebentou os resultados e... Superintendente. Superintendente, supervisor. Já subiu. Já subiu. Já subiu. Cara. É um desafio enorme aí pela frente. Já são 14 anos de Seller, né? E assim como o Fernando também, 14 anos. A gente fez parte da mesma equipe. Quando a gente começou, a gente trabalhava na mesma equipe. Com o mesmo gestor. Com o mesmo gestor. E como é que foi essa história lá no início? Mudou muita coisa de lá pra cá? Ah, mudou bastante. Muita. Porque quando eu entrei, eu era muito menino, né? Muito jovem. Eu tinha 21 anos. Então, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, obviamente, e a forma com que eu enxergava o todo era uma cabeça de um menino. Então, não tinha toda aquela responsabilidade, né, compromissos e tudo mais. E a cultura da Seller fez parte da minha formação como pessoa. Então, acho que isso é uma coisa muito importante aqui dentro, né? A empresa, ela ajuda a trabalhar a cultura de cada pessoa, fazendo com que a gente busque essa evolução, entendeu? Para que possa chegar no resultado que é aquilo que a gente quer, chegar um dia a ser campeão, né? Então, isso é um sonho, né? Hoje estar aqui, né, tendo esse bate-papo, sempre foi um sonho. Pô, o que você quer? O que você quer para você? Pô, eu quero ser campeão, ainda mais ser campeão da Seller, né? Então, isso sempre foi um sonho. E aí, Fernando, como é que foi essa transformação lá no começo, 15 anos atrás? Exato. Como o Correia falou, 14 anos de Seller. Ele foi meu corretor por 3 dias. É verdade. A gente trabalhou na mesma equipe. E até engraçado, né? O Correia tá falando assim como se ele fosse velho. Quando eu era menino e tal. O cara tá novo, de 5 anos. Novinho. Tem muito chão pela frente aí. A Seller, ela mudou assim, ela transformou minha vida. Eu não lembro se o Correia ele começou numa outra empresa antes da Seller, mas eu comecei em outra empresa e fiquei 8, 9 meses na empresa anterior. Eu tive um episódio que eu não gostei. Eu acabei procurando uma outra empresa. Como eu era muito novo de mercado, eu não tinha conhecimento sobre o mercado imobiliário. Eu procurei uma empresa mais séria ali. Que eu fiz uma venda que não era uma venda legal, tal. E eu procurei uma empresa mais séria. E depois eu comecei a investigar. Todo mundo falava Cirela. E eu conheci a Seller. E trabalhei mais ou menos 1 ano e meio como corretor, 1 ano e 2 meses. Assumi um cargo de supervisão e ali já começa uma transformação gigante, né? Porque a gente começa a ter um cargo de liderança na empresa. A gente começa a participar muito de reuniões, de como inicia um projeto, onde muita gente não tem ideia de onde começa, porque quando a gente está na posição de corretor, a gente pega um negócio meio que pronto, tá ali, ó, lindo para vender. Mas quando a gente começa a participar da construção do início que a gente acompanha, vê a missão que o pessoal de incorporação tem, de aprovação de projeto, para depois passar para a gente acaba iniciando e conhecendo todo esse caminho, que aí vai facilitando um pouco mais de a gente transbordar isso daí para os corretores. Funciona assim, funciona assado. E aí depois eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio entre coordenador e supervisor. E aí depois eu tive a oportunidade de assumir a cadeira da gerência. É algo assim gratificante, porque é uma missão onde você lida com pessoas. E a Seller, desde do RH, ela já vem te proporcionando uma estrutura total para a gente passar isso daí adiante. E aí eu construí uma equipe aí com 23 corretores, são hoje uma família e, graças a Deus, em 2023 a gente ganhou mais um título. Legal, hein? Fomos campeões em 2020, 21 e 23. E uma missão gigante.
mas um dos maiores presentes, além da premiação de ser campeão, é participar da vida de cada um, de liderar, mostrar um caminho mais fácil, o caminho, explicar por onde não ir, os caminhos mais difíceis. Então isso é muito bacana, é gratificante demais. Legal. Ô Correia, você agora está mudando de cargo, você está saindo da gerência para o cargo acima, mas antes foi corretor, né? Começou lá um pouco abaixo. Qual é o segredo para você mudar de cargo e ao mesmo tempo bater recordes? Porque independentemente da mudança de cargo, você precisa estar vinculado ao resultado. Exato. Qual é o segredo disso? Cara, eu vou puxar o gancho lá de trás, que minha história é um pouco parecida com a do Fernando. Quando eu entrei na Seller, eu também tinha trabalhado numa outra empresa por 9 meses, também, é muito parecido, e entrei aqui, curioso, quando eu entrei, vim fazer uma entrevista aqui, eu entrei no elevador, fui apertar o botão, não tinha botão. Como é que eu... Ué, e agora? Aí fui descobrir que o botão era do lado de fora. Ou seja, né, totalmente caipira, eu trabalhava lá em Barueri na época, não entendia nada. Não Pois, eu também sou caipira, mas eu sou caipira lá de Presidente Venceslau, eu sou do Velho Oeste, bem longe. Aqui eu já estava pertinho. Então, cara, foi curioso. E aí, respondendo a tua pergunta, eu tive uma trajetória assim, eu fiquei 3 anos como corretor aqui, assumi a posição de supervisão na ocasião, fiquei 2 anos, e depois 9 anos de gerente de equipe. Para que eu conseguisse subir cada degrau, a primeira coisa eu precisava ter clareza daquilo que eu queria efetivamente e realmente não desistir, buscar aquilo incansavelmente. Porque nessa profissão a gente recebe muito mais não do que sim. Então, você tem que trabalhar, tem que ter o emocional ali em dia. Forte, né, cara? Teve algum momento que você já se abalou? Teve. Eu já quase saí da Seller uma vez. Eu quero saber depois dessa história. Já tava, como eu te falei, ainda tinha cabeça de menino e tudo mais. E foi um momento que eu fiquei sem vender. E naquele momento eu não tinha consciência que a falta da venda era minha responsabilidade. Então, foi aí onde você começa a se entender, ter aquele autoconhecimento, trabalhar um pouco isso. E a Seller me ajudou muito nesse processo, porque ao longo dessa trajetória, a gente fez inúmeros cursos e treinamentos voltados para inteligência emocional, de alta performance e tudo mais, que vai te ajudando. Então, você faz a faculdade, você se forma, faz uma pós-graduação, legal? Legal. Só que a vivência é o que vai fazer você se tornar aquele profissional. Claro, a experiência é colocar a mão na massa. Exatamente. Então, se eu puder te falar, o que me fez virar em cada posição é buscar aquilo que você realmente deseja, alinhado com o propósito e o objetivo da empresa. Trabalhou mais, vai chegar num lugar maior. Isso é fato aqui dentro. Você passou por algum perrengue nessa trajetória de amadurecimento dentro desse segmento, Fernando? Já em 2011. Já passei, cara, foi um maior perrengue. Fiquei mais ou menos 8 meses sem vender. Por quê? Teve alguns fatores. Minha mãe estava doente, morava só eu e minha mãe. Eu, que era meio alicerce da família, assim, mas só morava eu e minha mãe. E ela começou a ficar muito doente e veio não foi 2012, foi 2009, foi a crise de 2009. Então foi durante a crise de 2009 e já estava difícil de vendas naquele momento e eu estava com a cabeça a milhão. Obviamente acaba sendo culpa minha, né, mas de processo de fatores externos que acabou me atrapalhando. E é legal esse detalhe, porque naquele momento eu pensei em desistir, só que na hora que você pensa em desistir, você fala assim, eu vou desistir, vou para onde? Né? Porque eu enxergo a corretagem, não sei se você já foi muito a fundo nessa profissão, mas ela é uma profissão que te permite mudar de vida da noite para o dia. Do dia para a noite, da noite para o dia. Permite você mudar de vida, total. E naquele momento eu respirei fundo, olhei para onde ninguém estava olhando. Sabe um produto, de repente, mais difícil um pouquinho de vender?
é onde as pessoas menos olham, onde os corretores... Então, eu olhei para lá, desenvolvi um trabalho e foi dali que eu tirei, me reergui. E aí, deslanchei, graças a Deus. E o que envolve esse desenvolvimento de uma estratégia para você sair da média? Porque é a profissão mais valorizada que existe no planeta. Quem vende bem traz resultados. Independentemente do que seja comercializado. Qualquer produto. Um bom vendedor ele tem espaço em qualquer lugar. Correto? Eu acredito que, assim, para você dar certo na corretagem, primeiro, você precisa aceitar que você é corretor de cara, de começo. E existe um voto negativo muitas vezes focado nisso, não? A gente brinca entre a gente. Você já escutou alguém falar assim, alguma criança, eu quero ser corretor quando eu menor? Não tem. Então a corretagem, ela aparece, e aí você se enxerga, busca essa oportunidade e vai, encara. Mas a partir do momento que você vira aquela chave e fala assim, eu sou corretor de imóveis, o negócio já começa a dar certo. Você entende que você depende só da venda. Então você vai atrás da venda. E aí entra o que o Correia falou um pouquinho atrás. A Seller, eu conheço um pouco o mercado por colegas de fora, a Seller ela te dá uma estrutura gigantesca. É assim, gigantesca. Desde treinamentos, e assim, não é um treinamento ou dois, são vários treinamentos que o Correia está explicando, de atendimento até inteligência emocional, tudo. E aí você começa a agregar mais valor, mas tem um detalhe como gestor, eu sempre falo para os meus corretores, que é o mais difícil. Você precisa pelo menos manter a constância do trabalho, que aí a constância da venda ela vem. Você extrapolar e vender muito mais que os outros, aí basta você querer. Quando você quer, você vai lá e faz acontecer. Então, quando eu enxerguei uma oportunidade de assumir um cargo, uma liderança na Seller, eu quis. E aí, a partir daquele, eu acredito que qualquer um, a partir daquele momento, você começa a buscar como você vai sobressair e ser visto dentro da empresa. Correia, você falou que por muito pouco você não deixou a Seller no momento dessa transformação toda e hoje você está na crista da onda. O que fez? Qual foi o ponto de virada de chave nessa trajetória? Cara, eu fiquei sem vender 6 meses, né, por indisciplina. E depois que eu percebi que a culpa e a responsabilidade de eu não ter vendido era minha e que viver bem era melhor do que viver mal, porque a gente se acostuma, o ser humano se acostuma tanto para coisa boa quanto para coisa ruim. E eu já tinha sentido o gostinho da coisa boa, porque eu já tinha vendido bem em um determinado momento e eu deixei de vender e meu dinheiro acabou. Eu olhava para minha conta e ela ia zerar, ela estava prestes a zerar. Nesse momento eu pensei em desistir, mas continuei o trabalho, a venda aconteceu. Dali em diante eu percebi que eu não podia parar, que eu precisava ter consistência no meu trabalho. E a consistência nas ações, no dia a dia. Todos os dias você precisa pensar o que você precisa fazer para conseguir uma venda. E agir em cima disso. Então, todo dia acordar pensando, o que eu vou fazer hoje para fazer uma venda? Ou seja, todo dia tem que fazer algo diferente, né? Porque uma venda não é igual à outra. Exatamente. E essa disciplina exigida, às vezes não desgasta um pouco a criatividade? Cara, a gente tem sim que muitas vezes ser criativo, mas o arroz e feijão feito bem feitinho, ele vai te levar aonde você quer. Por isso é a consistência do negócio. A gente já sabe o que a gente precisa fazer, o trabalho que a gente precisa desenvolver ali no dia a dia. O problema você tem pessoas que fazem e pessoas que não fazem. Em determinado momento, eu fui uma pessoa que não fazia. Por isso eu tive um mau resultado. Mas dali em diante eu aprendi e nunca mais parei e me tornei a pessoa que fazia de verdade. E uma outra coisa que eu aprendi aqui dentro, sonhe grande. Porque se você sonhar grande ou sonhar pequeno, você vai ter o mesmo trabalho. Então sonha grande, porque você vai chegar lá. É só você colocar o empenho necessário para aquilo. Uma vida hoje, principalmente comparando com o mercado de trabalho, nas situações que a gente vive num país terceiro mundo como o Brasil, ser um bom corretor, um gerente de vendas, estar conectado com o mercado, vale a pena? Vale a pena. Vale a pena. Vale muito a pena. Porque eu mudei minha vida. Completamente. Quando você fala da sua vida, é principalmente do ponto de vista financeiro. Financeiro, completamente. Eu vim de família humilde, morei na Coab durante 9 anos da minha vida.
E vim batalhando, minha mãe trabalhando desde os 14 anos, trabalhando para me dar a melhor condição que poderia ter naquele momento. E quando eu entrei eu tive boas escolas e estudei em escola boa e por isso eu consegui entrar numa boa faculdade e tudo mais. Eu me formei em administração de empresas. E aí depois fiz uma pós-graduação em gestão de negócios imobiliários, que aí eu já estava na Seller e como eu tinha vontade de ser supervisor na época, o que eu preciso fazer para poder chegar na supervisão? Você foi investir na profissão. Investir na profissão. Então isso me ajudou naquele momento. Então, e aí eu comecei aqui dentro ter ganhos que eu não teria se eu tivesse trabalhando CLT, por exemplo. A história que todo mundo conta de que uma venda é 1 ano de salário, que isso é muito comum, é a pura verdade. Me dá um exemplo. Eu trabalhava, antes de começar na profissão, CLT, e eu ganhava R$ 1.100 de salário. Então, eu trabalhava num pronto-socorro público. E ali eu saí para ser corretor. E no meu primeiro mês, eu ganhei o que eu ganharia o ano inteiro. Porque a corretagem, ela paga boas comissões, né? Você trabalha muito, né? Final de semana, abdica de muita coisa, mas a partir do momento em que você entende que se você viver a sua profissão e tiver orgulho dela e trabalhar firme, ela vai mudar a tua vida, ela vai de verdade mudar a tua vida. Você vai conseguir construir patrimônio, vai conseguir viver muita coisa, viajar muito. Aqui dentro eu tive a oportunidade de conhecer lugares que eu jamais imaginei que eu ia poder conhecer um dia, entendeu? Legal. Ô Fernando, hoje, por exemplo, no seu processo de vendas, você tem uma recorrência diária de contatos e de relacionamento que você faz? A sua agenda, nós podemos dizer, sua agenda telefônica, ela é extremamente poderosa. Você conseguiu construir um ativo muito grande nesse período de tempo? Sim. Só de gerência eu vou completar 11 anos em fevereiro. Uhum. Então eu tenho sim não posso nem perder esse celular, que ele está pesado. Eu tenho. E às vezes você cria, até com clientes mesmo, você cria uma forte amizade. Então, o que é mais gratificante? Eu recebi no meu WhatsApp esses dias um cliente que eu vendi, mais ou menos em novembro. Primeiro ele me deu parabéns no Instagram por ter sido campeão. E aí ele me perguntou se a corretora que vendeu para ele foi campeã. Infelizmente ela não foi, ela ficou em segundo colocado. Mas nessa hora que a gente vê o peso da nossa carteira, né? Só para fazer uma ligação, o que o Correia falou do arroz e feijão é o que eu falo em todas as minhas reuniões. Não adianta a gente ir para algo fora um pouquinho da casa, a gente precisa ir para fora da casa, mas primeiro a gente tem que ter o arroz e feijão bonitinho. O arroz e feijão é o controle da carteira, treinamento de produto, conhecimento. Isso é o arroz e feijão, que vai te manter aquela constância que eu te falei. E aí, na sequência, vem sair um pouquinho fora da casinha, e você vai me ajudar um pouquinho com uma resposta também. Desobediência produtiva. Isso daí também ajuda muito a gente em algum momento ir nessa linha da desobediência produtiva. Quando você comentou na palestra com a gente, na hora eu vi que faz total sentido. Faz total sentido. E dá muito certo. É você entregar mais do que esperado naquilo que depende de você. Exato. Né? E assumir alguns riscos mínimos, porque é o que eu falo, todo mundo quer ter resultados exponenciais. Mas a gente não gosta, como ser humano, de tomar risco. É da natureza humana. Se está garantido aqui, para que arriscar? Está garantido, vai ter resultado? Não precisa colocar a cabeça para mim. Não, mas não significa colocar a cabeça para mim. É tomar o mínimo de risco para um resultado que pode acontecer de uma maneira exponencial. Cara, com ética e responsabilidade, tenta, vai para cima. Eu queria também debater, assim, porque eu tive o privilégio, eu sempre falo, né, nos episódios que eu gravo com vocês aqui, que o episódio número 0, né? Eu nem considero como um episódio, porque aquilo foi um momento mágico para mim, eu ter a possibilidade de dividir esse espaço que eu estou gravando com vocês com uma das pessoas que eu mais admiro, que é o seu William, que é o fundador da Cirela, que é o cara que acho que serve de inspiração para todos que estão aqui por conta da cultura,
pelos comportamentos e propósitos que ele tem de vida, né? É um dos grandes filântropos do mundo, né? E tudo isso, pelo que a gente nota de quem senta nessas cadeiras, está muito respaldado e balizado por valores morais e éticos que vocês precisam ter no mercado. Que é um mercado que, de certa forma, às vezes tem algumas condutas que são questionáveis, não tem? Tem sim. A gente, aqui na Seller, a gente aprende que realmente o valor de fazer o bem, né? O seu Eli, ele transborda essa cultura e a gente vem crescendo. Aqui na Seller a gente tem o Fundo do Bem, que a gente resolveu se unir para poder ajudar algumas causas. A gente ainda tem um tamanho pequeno, mas a gente vem trabalhando para que possa aumentar cada vez mais. E justamente por isso, né, dentro da Cyrela, a gente entende que se a gente ajudar o próximo, de alguma forma a gente vai receber em dobro. A gente vai conseguir. Então fazer o bem é muito bom. A gente aprendeu isso com o seu Eli. Isso faz parte da cultura da Cyrela, do seu Eli. Legal. Eu quero que vocês me contem. E a cabeça dele é fantástica, né? Posso contar um detalhe de uma venda? Não vou comentar o nome do cliente, mas eu fiz uma venda no lançamento do A60, um apartamento de 12 milhões, e foi a segunda venda ou a primeira venda do empreendimento. Uma venda gigante, né? Principalmente foi em 2015, eu acho. E eu conversando com um cliente que tinha comprado uma unidade lá, vi o potencial do cliente, desenhei uma estrutura de investimento para ele, coloquei numa planilha de Excel, liguei para ele e falei, você pode me atender no seu escritório amanhã? Ele falou, estou do lado do seu, posso passar aí? Ele passou na Cyrela. Eu mostrei mais ou menos 12, 15 empreendimentos de valor mais baixo. Ele virou e falou assim, não, eu gostaria de investir no mesmo apartamento que eu comprei. Na hora que ele falou, já falei, putz, mais 12 milhões, né? Aí nessa hora já pensa em ranking, já pensa em grana, já pensa em tudo. E a corretora nem sabia que eu estava nesse processo com ele ainda de atendimento naquele dia no escritório. Porque ele já havia comprado um de 12, ele já havia comprado de 12 e queria comprar mais um de 12. Cheguei na mesa do Orlando. Orlando, estou com o cliente fulano aí. Tá querendo mais uma unidade. Vamos lá comigo, você me ajuda, tal. Ele falou, fechado, descemos. Era na Faria Lima. E no meio da negociação, o Orlando virou e falou assim, vou conversar com o seu Eli para o cliente. E já volto, por conta da proposta. E eu fui junto. Entramos no escritório do seu Eli. Aí o Orlando apresentou, o seu Eli fez uma pergunta. Orlandinho, você acha que dá para ir? Ele falou assim, acredito que sim. E é uma proposta boa. Ele falou, então faz. Na hora que a gente estava saindo da sala, eu saí primeiro, o Orlando atrás. E aí ele virou, o seu Eli chamou ele, Orlandinho, qual que é o cliente? Aí o Orlando falou, aquele cliente que comprou a semana retrasada, enfim. Ele vai comprar outro, e só que eu já tinha dobrado a sala, ele não estava me vendo. Ele vai comprar outro? Aí ele, vai. Não, deixa para outros. Ele falou, deixa para outros comprarem um A60, né? Na hora, eu de vendas, eu pensei, nossa senhora. Eu já olhei gelado para o Orlando. E o Orlando foi lá, conversou com ele, voltou, a gente fez a venda, ele comprou a segunda venda. O cliente ganhou muita grana em cima, super feliz e satisfeito. Que legal. Então é interessante na hora. Eu já tive duas situações também. Teve uma outra rápido, só para... uma corretora me ligou, ela estava no Living Itaquera. Ela falou, Fernando, sabe a cliente e tal, tá aqui comigo e aconteceu um episódio diferente. Eu falei, o que foi? Ela encontrou com o seu Eli no decorado, pensa num apartamento simples, já contrato rodado. O seu Eli, ela não sabia que era o seu Eli perguntou, a senhora gostou? Ela falou, gostei. Aí ele falou, mas eu estou sentindo que você não gostou de coração. Aí ela falou, não, é porque... então não compra. Para comprar, tem que estar no seu coração. É algo para a família, então naquele sentido. Aí eu não estava nessa... Você imagina a corretora? Nossa! Nesse momento. Mas é muito legal. É uma mente completamente diferente. Mas tudo faz sentido na cabeça, né? Na hora que você vê. Está voltando tudo bem. Independentemente do momento, a venda vai acontecer.
né? Você tem que pensar, não é no curto, no médio, mas é no longo prazo, né? Exatamente. Que as coisas acontecem. Agora eu queria saber de vocês, que eu acho que é muito importante, porque ambos passaram por momentos de sombra, de dificuldade, porque não vendiam. Eu acredito que aqui existem, vocês que são campeões, por isso estão sentados aqui. Fica inclusive a provocação para você que está nos assistindo, que na próxima entrevista é você que vai estar sentado com a gente aqui. Esse é o objetivo do Seller Talks, é fazer com que você se destaque e você venha aqui dividir a sua história, suas vulnerabilidades, mas principalmente as suas características que te fizeram chegar onde você chegou, no caso, ser um campeão, que é o que esses dois caras estão fazendo aqui. São campeões, por isso estão sentados, dividindo essa história. Mas assim, tem gente que não está conseguindo entender. E vocês já passaram por esse momento de dificuldade. Então, Correia, o que você pode sugerir para quem eventualmente está naquela... Estou com a cabeça meio bagunçada. Às vezes, problemas pessoais, né, impactam na vida profissional e a pessoa fica com dificuldade para saber manejar isso. Sem dúvida. Quando você está com um problema pessoal, involuntariamente você passa isso para o teu trabalho, porque a sua vida é uma só. Mas o que eu posso dizer é que é uma das virtudes de quem consegue chegar longe na empresa, se você pensa em carreira, se você pensa em chegar adiante, você precisa ter paciência e persistência. Porque demora, você vê. Hoje eu estou assumindo uma posição de superintendente, mas foram 14 anos. Né? É uma construção. Então, agora falando do lado do negócio em si, hoje o corretor ele precisa entender que ele é uma empresa. Ele é uma empresa que trabalha dentro de uma empresa. Se ele entender que ele é PJ, né, vamos dizer assim, ele é uma empresa. E o que uma empresa faz hoje? Se eu abrir um negócio, o que eu vou fazer hoje? Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Eu preciso divulgar o meu serviço ou o meu produto. Então, o corretor precisa ter consciência disso, de que quanto mais ele divulgar o trabalho dele, quanto mais pessoas souberem que ele é corretor, que ele vende aquele determinado produto, mais perto ele vai chegar do objetivo dele. E a gente trabalha aqui muito com funil de vendas. Né? O que é o funil? Começando pelo topo, é a captação. Então, quanto mais você captar clientes, possibilidades ali, né? Você tem mais chance de agendar novas pessoas para visitar um stand. Quanto mais clientes você agendar, mais clientes vão ser atendidos por você no stand. E quanto mais clientes você atender, mais você vai vender. Então, enche o funil. Quer vender mais? Enche o funil. É volume. Porque quanto mais você coloca cliente lá no topo do funil, melhor você fica no telefone na hora de uma ligação, melhor você fica na persuasão, na hora de convencer ele a visitar o seu produto, melhor você fica no atendimento mais convincente, você consegue entender melhor a necessidade do cliente para atender ali aquilo que ele precisa, trazer a solução para ele, que no fundo é isso. E quanto mais repetição você fizer de tudo isso, mais você vai vender. A venda é consequência desse processo. Então, fez isso, colocou bastante gente lá no topo do funil, a venda vai acontecer. Não tem como não acontecer. E aí, Fernando, qual que é a sua experiência própria? Você pode vir? Fazendo um adendo junto com o Correia, tem duas situações. Quando você entra na corretagem e demora para fazer uma venda, você começa a desconfiar ou acreditar que você não vai dar certo, porque você não fez aquela primeira venda. Você ainda não deu certo. Quando você faz a primeira venda, você já fala, putz, eu sou capaz, eu dou certo e agora vai. Até lembrei um pouquinho da minha primeira venda. Eu, quando entrei na corretagem, eu falei, cara, como que eu vou vender um apartamento? Nunca vendi nada. Eu trabalhei como dobrador de roupa na Crawford. Então, só dobrava, não vendia. E na hora de você vender um apartamento, mas na hora que eu recebi minha primeira comissão, que foi alta, em dinheiro, que eu cheguei em casa, joguei para minha mãe, ela falou que era de mentirinha as notas. Depois que ela foi entender o que era, você fez isso e jogou pra ela? Eu joguei para ela, eram várias notas de 100, joguei para ela, ela não acreditou. Ela pegou de mentirinha, eu falei, não, juntei tudo. É de verdade, mãe, é de verdade. Pum, fui pro meu quarto. Ela falou assim, o que você fez? O que você está fazendo? Tipo, meio desconfiado. Mãe, eu vendi um apartamento, eu tinha uma semana de corretagem. Uma semana não, 15 dias de corretagem. E eu ganhei uma baita grana que eu nem pensava em ver. Só que naquele momento que você faz a primeira venda, você fala, putz,
acontece, é real. Então tem essa situação. Agora tem alguns momentos que você faz e vai, aí você roda um contrato e não dá certo, você roda outro, não dá certo. Tem duas coisas que realmente atrapalham muito. Falta de grana, quando você está com a conta zerada e você está com a data de venda, meio que atrapalha bastante. A ansiedade envolvida, né? E você passa isso daí no atendimento. Eu, às vezes, quando vou fazer uma mesa de algum corretor da minha equipe, e eu sei que ela está passando alguma necessidade financeira assim, eu mesmo sinto ansiedade naquele momento. Então, o cliente também sente. E realmente atrapalha. E energia, eu acredito muito em energia, então isso daí acaba atrapalhando um pouco. Nessa questão, na hora que você você já fez a primeira venda, e aí você ficou lá, 3 meses sem vender. Quando o corretor ele faz a primeira venda, eu falo, não cometa o erro que eu cometi. Comprar um carro. Porque é batata. Você vai lá, ganhou 20 pau, pum, comprou um carro, pum, você já está sem grana. Trabalhar sem essa grana vai te atrapalhar. Então, naquele momento que você vendeu, aí você está lá 1 mês, 2, você não está conseguindo, tem um erro. O primeiro erro é nosso mesmo. É de fazer uma autoavaliação. Opa, onde eu estou errando? Então, na hora que você se coloca um pouquinho de fora do negócio e vê o que você está fazendo, então tem corretores que faz 1, 2, 3 vendas e param. Aquela consistência do trabalho ela já caiu. Então, na hora que ela volta, porque o dinheiro está acabando, vai começar o trabalho tudo de novo. Então, aquele arroz e feijão é super importante você manter aquela constância. Sempre. Agora, fez essa autoavaliação, pediu ajuda para o seu gestor e vai junto, vai dar certo. Porque já deu uma vez, vai dar 2, vai dar 3, mas precisa realmente dar alguns passos atrás. E falar, opa, estou errando. Às vezes fazer algo que você não gostava mais, que você não gosta mais de fazer. Você precisa voltar a fazer, até para fazer melhor ainda. Eu acredito muito nisso. O Fernando comentou uma coisa, Ivan, que é o seguinte, que é o alinhamento. Né? Isso é uma coisa fundamental. Eu sempre disse isso para os meus corretores. Quanto mais próximo a gente estiver um do outro, mais rápido a gente se desenvolve. Tanto eu quanto você. Porque a gente cresce junto. Né? Então, acho que o alinhamento é importante. Então, até dando dica aí para os corretores que estão ali buscando uma performance melhor e tal, cola no gerente. Ele é o cara que vai te ajudar. Ele é o cara que vai poder te potencializar. Entendeu? E se eu puder te falar, você fala assim, o que um corretor número 1, o que ele tem de diferente? Né? Eu falaria 3 coisas, né, para resumir. Fome, muita fome. O cara que ele tem mais fome, ele come mais, ele busca mais, ele vai mais para cima, ele é incansável, ele não desiste nunca. Técnica, ou seja, ele se especializa naquele produto, na técnica, na negociação. E como ele faz isso muitas vezes, ele se torna realmente muito bom nisso. E inteligência emocional, que puxando o gancho que o Fernando falou. Cara, se você tiver equilíbrio emocional... É o mais difícil. Que é o mais difícil, porque às vezes a venda ela não está acontecendo ali. Né? Às vezes está faltando esse equilíbrio emocional para você não passar ansiedade para o cliente, que numa negociação isso atrapalha muito. Às vezes você tem que ser frio ali na negociação. E se você é muito emocional, o cliente percebe e acabou ali. Entendeu? Eu quero saber agora que mensagem final vocês podem passar. Está nos acompanhando, uma pessoa que foi muito importante eventualmente nessa jornada de vocês, porque tudo que vocês falaram aqui agrega o segmento, o mercado, porque dividir as vulnerabilidades, as virtudes e debater sobre o tema, eu acho que só gera espelhamento em quem está do lado de lá, que pode eventualmente querer estar sentado aqui. Então, assim, uma mensagem final para a gente terminar esse bate-papo, já parabenizando vocês pelo que vocês alcançaram até aqui, e para gerar uma inspiração, de fato, em quem, no segundo momento, vai estar sentado nessa cadeira, onde vocês estão. Cara, eu quero deixar uma mensagem para os corretores, dizendo que acreditem, busquem o sonho de vocês, confiem no processo. Pode demorar um pouquinho, e faz parte, porque a gente vive altos e baixos, e isso é importante. Se você parar para pensar, uma vida que não tem altos e baixos, ela é sem graça. Então aqui a gente tem uma vida emocionante. Tem altos, tem baixos, mas a gente vai ter mais altos do que baixos, eu garanto isso para vocês. Acreditem no processo, acreditem na nossa gestão, acredite na empresa. A Seller é uma empresa que muda vidas. E eu tenho certeza que se você continuar
perseverar, a sua vida também será mudada. Tem que acreditar, bem o Correia falou, tem que acreditar e muito. Tem que ter, se não tem a certeza ainda, eu vou dar a certeza. Melhor empresa para estar é aqui. A gente representa uma das maiores construtoras e a melhor construtora do Brasil, então a gente vende sonhos. Eu falo que a Seller é o coração da Cyrela. A Seller pulsa, os caras lá em cima, que são os cabeças, mandam um negócio para a gente, e a Seller ela faz intermediações de sonhos. Então, sonha alto, acredita no potencial, que vai dar certo. Vai dar certo. E busca um pouquinho, cada vez mais se aprimorar, sair um pouquinho fora da casinha. Eu brinco com os meus corretores. O corretor tem que ser um pouquinho louco. E se a venda está dando certo, o meu pensamento, se a venda está dando certo, é sempre a ponta, é o corretor. Se a venda também está dando errado, também é o corretor. Eu acredito que a gente só faz uma missão junto ali. A gente está na mesma parceria, numa sociedade ali junto com eles, no mesmo intuito que a venda, mas o principal, o cabeça, é sempre o corretor. Legal. Pô, histórias incríveis de superação, de muita entrega, de muita disciplina, de dificuldades que foram revertidas, no meio de acreditar no propósito, numa casa muito legal, né? Então, pô, Correia, muito obrigado pela sua participação. Fernando, valeu por essa superação. Obrigado. Foi muito gostoso ouvir as histórias de vocês. Eu tenho certeza que você que nos acompanha até aqui também teve muita coisa que passou pela sua cabeça, que você se enxergou em alguns momentos, ou alguma provocação que bateu mais forte aí, porque esse é o objetivo da produção desse conteúdo. O Seller Talks foi feito para gerar essa provocação, para dar voz para esses caras que estão fazendo o que dá certo, que você pode implementar na sua rotina, no seu dia a dia. Obrigado mais uma vez. Obrigado. E você que está aí, pode ser o próximo a se sentar aqui com a gente, combinado? Eu espero no próximo episódio. Quem sabe você não está aqui. Valeu, até a próxima!